Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa do canal Mundo Esotérico, trazendo informações pertinentes sobre ocultismo, esoterismo, teosofia, metafísica e assuntos e afins. E hoje estaremos trazendo um programa dentro da temática Sabedoria das Religiões, que vamos abordar o confucionismo, original diretamente da China, no Oriente, de onde nasceu aí o grande personagem Confúcio em 551 a.C. e viveu até a idade de 72 anos, E quando ele era jovem, ele teve a oportunidade de se encontrar com o fundador do taoísmo, já que estava numa idade bem avançada, um ancião. Mas o próprio misticismo do velho filósofo, ele não trouxe nenhuma expectativa ao próprio jovem, que era de fato um amante do classicismo. Então, após o próprio Confúcio ocupar diversos cargos públicos, ele se retirou, provavelmente após a sua aposentadoria, e deu-se aí os clássicos chineses para a sua devida interpretação e divulgação. E os próprios antigos clássicos que foram ressuscitados foram refundidos e preservou-se numa nova forma que o próprio Confúcio lhe deu, e tornaram-se com o tempo as sagradas escrituras confucianas. Também elas são conhecidas como os 5 Qing ou os 5 clássicos antigos. Praticamente nem todos esses 5 eram antigos em sua época, já que o próprio quinto clássico ele tem a autoria do próprio Confúcio. E é interessante que nesses clássicos, como dizia o próprio Confúcio, residem guias infalíveis para toda a vida do homem superior. E o primeiro dos 5 Qing que nós vamos aqui abordar é o Ri Qing, ou Livro das Mudanças, ou Livro das Mutações, que é considerado um livro aí de grande antiguidade, e que, remontando aí talvez até o início da própria civilização chinesa, de uns 33 séculos antes de Cristo. O mais interessante é que a sua antiguidade é o fato de que o livro das mudanças não ser um livro da forma como o conhecemos, dentro de um determinado alfabeto, mas é uma coleção de 8 triagramas e 64 hexagramas, consistindo de linhas retas, intermitentes ou contínuas. E aqui eram assinalados vários significados fixados com uma grande precisão matemática. E cada um desses trigramas e hexagramas se assemelhava aí a certos símbolos em matemática superiores, porém ainda assim era infinitamente mais complexo. E os chineses, eles frequentemente diziam que o próprio livro das mudanças, ele contém todo o conhecimento humano, inclusive as modernas ciências abstratas. Basta apenas aquele que pudesse ler, ver além desses olhos.
mas a maioria esqueceu-se do exato significado desses triagramas e hexagramas. E durante muitos séculos eles foram de fato usados, empregados na magia e na adivinhação. No século XI a.C., 2 célebres reis escreveram explicações místicas do livro das mudanças. E posteriormente outros eruditos, eles acrescentaram também as suas próprias interpretações. Então, meus caros ouvintes, o próprio Confúcio, ele estudou, e lhes adicionou algumas explicações suas. Ele estava claramente convencido da onisciência conservada nesse clássico, e o problema consistia apenas em ter tempo suficiente para estudá-lo. E ele mesmo disse: se eu dispusesse de 50 anos para estudar o Ri, escreveu ele, eu poderia conseguir libertar-me de todo erro grave. E aqui nós temos um exemplo de um dos hexagramas, o hexagrama Li, encontrado no livro das mudanças e compilado e conservado por Confúcio. Então aqui a gente vai ver uma imagem representando este hexagrama e uma explicação para que nós podemos ter uma ideia da profundidade desse hexagrama. Então a própria teoria dos símbolos, o significado deste hexagrama, se nós colocarmos em palavras, ele poderia encher um pequeno volume. Então, na própria primeira linha, a começar de baixo, por sua posição e por ser contínua, significa que o indivíduo está trilhando o seu caminho acostumado. Se nela prosseguir, não haverá erro possível. Já na segunda linha, por sua posição e por ser contínua, significa que o indivíduo trilhando um caminho que é plano e liso é um homem calmo e solitário, que se permanecer firme e se ativer à propriedade, conseguirá boa fortuna. Na terceira linha, por sua posição e por ser intermitente, significa um homem de um só olho que julga que pode ver, um homem coxo que julga poder andar, alguém que trilha na cauda de um tigre e é mordido, indica a má fortuna. A quarta linha, por sua posição e por ser contínua também, mostra o indivíduo trilhando na cauda do tigre. Embora ele se sinta sobremodo apreensivo e cauteloso, conseguirá no fim boa fortuna. E a quinta linha significa que o indivíduo trilha resolutamente, mas embora seja firme e determinado, estará sujeito a perigos. E a sexta linha, por sua posição, significa que devemos atentar para todo o percurso feito e examinar os prognósticos. Se foi completo e sem falhas, conduzirá a boa fortuna. E aqui nós percebemos desta profundidade de explicações, e existem muitas mais interpretações e outros triagramas e hexagramas, que basta-nos aí ter toda uma interpretação e um entendimento para chegar a uma determinada conclusão a respeito desses ensinos antigos. E se diz também que inclusive o próprio Confúcio inventou também alguns desses diagramas.
Atualmente, nos dias de hoje, de fato, eles são reverenciados como símbolos sagrados e os eruditos chineses os esquadrinham para lhes desvendar os significados. Agora, o segundo livro, dos 5 Qing ou Chu Qing, ou Livro dos Anais, ele nos trata através de uma história fragmentária da China, que é dedicada especialmente à própria crônica das várias dinastias e seus reis. Divide-se em 5 partes, onde vai abranger as dinastias de Liao, Liu, Xia, Shang e Zhao. No entanto, a crônica mais completa e mais consistente é a do rei Yao, que governou cerca de 24 séculos antes de Cristo. O próprio Confúcio, que tanto venerava a tradição, considerava que esse conhecimento da história dos antepassados era um pré-requisito do homem superior. O terceiro livro dos 5 Qing, ou Qi Qing, ou o livro das Odes, era a convicção de Confúcio de que se um homem lesse poesia diariamente, não cometeria nenhum erro, e as melhores poesias estão de fato nos clássicos. A tradição atribui a Confúcio a tarefa de haver selecionado entre diversos milhares de antigos poemas os 300 incluídos no livro das Odes. E a coleção do livro das Odes contém rituais, cantos de festivais, hinos e louvores. Muitos deles eles são profundamente humanos, traz um tema universal de profundo tratamento, e muito impressionantemente empolgantes. Eles versam bastante sobre a separação, a esperança e também sobre o amor. E nestes poemas encontrou Confúcio muitos tópicos que, no dizer dele, são bem adequados para despertar a mente, ajudar também na observação, ajudar as pessoas a se tornarem mais sociáveis e suscitar aspectos virtuosos. E o quarto livro dos 5 Qing se intitula Li Qing, ou Livro das Cerimônias. Ele também tem sido chamado como Levítico de Confúcio. Que Confúcio também ele que desaprovava qualquer tentativa para ensinar religião que houvesse incluído o livro das cerimônias ao livro das odes. E isso significava aparentemente evidenciar sua devoção pelo ritual e pela cerimônia. E o ponto central aqui na educação do termo que é usado por Confúcio, o homem superior, era o comportamento baseado na tradição. Fazer a coisa certa era sem dúvida o princípio primário, mas a coisa certa tinha de ser feita de maneira certa. E a maneira certa no confucionismo é justamente a maneira tradicional e ritualística. Era a cerimônia de um ato que não era uma decoração, e sim uma das partes essenciais. O próprio perigo, e Confúcio sentia isso, era que o povo pudesse aceitar a forma e o ritual, mas negligenciaria a sua essência, e o seu espírito. E contra isso ele sempre advertiu muitas vezes os seus discípulos. E o quinto livro dos clássicos é o Chun Tiu, ou Primavera e Outono. E esse de fato tem autoria do próprio Confúcio. É em realidade
uma tentativa para atualizar, até sua época, a parte histórica do livro dos Anais. É o menor dos 5 King, né? E aos 5 King no confucionismo, ele assume foros de estatuto canônico, né? Eles foram adicionados também mais 4 livros apócrifos, também conhecidos como os livros dos filósofos. E entre esses nós encontramos o Lun Yu, ou os Analectos de Confúcio, obra tida em especial estima por todos os confucionistas. Nós aqui encontramos as máximas do grande filósofo expostas com grande brilho e clareza, e coletivamente eles representam uma firme e constante ética pela qual pode o homem viver em paz, né, e dignidade. Ele se compromete a ter-se a princípios e não a pessoas. E uma vez que o homem superior compreende o que é reto, torna-se seu dever ensiná-lo. E como ele dizia, ver o que é reto e não fazê-lo é covardia. Tal a máxima de Confúcio, né? E nessas máximas, nós podemos ver aqui nas máximas dos Analectos, né, grande sabedoria, né, no equilíbrio. Aqui, como numa bela frase, ele diz: o homem superior, quando come, jamais come a fartar-se. Em outra situação, ele diz: se de manhã pudermos aprender o que é correto, devemos sentir-nos contentes se morrermos à tarde. Em uma outra mais, o erudito que queira aprender a verdade, mas se envergonha da pobreza de suas vestes e alimentos, não merece uma prosa. E aqui, de fato, meus amigos, há muito o que dizer desta profunda filosofia, né, desses grandes ensinos de Confúcio, e que possamos aí numa outra oportunidade, né, trazer à tona aí uma outra tradição, trazendo aspectos inerentes dessa sabedoria, né, que está permeada nesses grandes ensinamentos. Então eu dedico ali um forte abraço a todos, né, e até a próxima. Namastê, meus queridos ouvintes.